Bom dia pessoal. Bom dia, professora. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, estamos indo na verdade, né? Nos adaptando aí às situações. Espero que vocês também, se cuidando também, né? Que bom, tem bastante gente entrando. Eu vou desabilitar o áudio de vocês, apenas para não ficar muito ruído atrás, mas eu queria muito que vocês interagissem comigo durante a aula, como a gente faz mesmo na aula presencial, tá? Então fiquem muito à vontade, né, para abrir o áudio e falar quando vocês quiserem, fazer perguntas. Eu vou evitar ficar abrindo o chat, porque toda vez que eu abro o chat, eu vou passar a PowerPoint, aí eu tenho que tirar o PowerPoint para colocar o chat. Então, isso a gente perde tempo da aula e a gente está com um tempo precioso aí, já que na última semana a gente teve atividade online e na semana anterior a gente teve aula suspensa. Então, a gente tem muita coisa para falar. Bom, a primeira coisa que eu queria retomar com vocês é que algumas pessoas estão com dúvidas sobre o cronograma. Eu refiz o cronograma, né, com as datas atualizadas e enviei para vocês. E aí eu não sei se teve gente que não viu ou que viu e ficou com dúvida mesmo assim. Eu vou compartilhar a tela para explicar rapidinho, tá, gente? Mas eu não vou me deter muito nesse tema, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo. Mas só para mostrar como é que ficou e o que a gente tem aqui para as próximas aulas. Gente, se em algum momento vocês não estiverem me ouvindo ou me vendo, tô compartilhando tela com vocês, vocês me avisam, tá? Dá um grito aí, senão eu não vou conseguir saber. Então, hoje é dia 4. Então, hoje seria, né, o começo dos trabalhos que vocês iam fazer. Porém, como a gente teve, né, 2 semanas de atraso, na verdade, 1 semana de atraso, eu tô colocando o trabalho para a semana que vem. Só que semana que vem é feriado da Páscoa. Então, vai ficar, na verdade, para dia 18, tá? Mas já é a próxima aula. Então, o grupo que sorteou o Levin, e hoje a gente já vai fazer uma introdução sobre o Levin, fica aí com essa missão. Eu mandei no grupo de vocês de e-mail as instruções para o trabalho, já que, né, agora vai ser à distância. Então, como é que vocês têm que fazer? E solicitei que vocês fizessem o trabalho em vídeo. Tá? Caso alguém esteja com muita dúvida ainda, me responda pelo e-mail, né? Que a gente vai dialogando. E aí, no dia 18, então, vai ter o vídeo que vocês vão produzir e depois, né, os complementos, considerações que eu vou fazer também. No dia 25 do 4, dia 9 do 5, eu vou estar dando aula na pós-graduação. Então, nesse dia, se fosse na aula presencial, né, eu trocaria com a Fabiane para dar aula para vocês. Mas como a gente está nesse esquema à distância, eu vou deixar a aula já previamente gravada. E aí abre um espaço durante a semana para quem tiver com dúvida, quem quiser dialogar sobre algum assunto. E a gente segue o calendário, a gente não deve ter tanta alteração mais, né? A gente deve agora conseguir fechar o semestre bem, a gente não sabe até quando vai, né, a situação do isolamento, mas a gente deve conseguir fechar o semestre em dia, né, terminando com a revisão e a avaliação aí no dia 13, se tudo correr como combinado. Bom, então vamos para a nossa aula. Eu marquei 2 momentos, né, no Zoom com vocês, porque o Zoom ele só permite 40 minutos de interação, depois ele cai. Então, eu coloquei 40 minutos, depois 10 de intervalo e mais 40 minutos. Só recapitulando, então, a última aula, eu fiz um resumo para vocês, para a gente lembrar, né, porque já faz tempo. A última aula presencial, eu digo, né? A gente estava vendo como que evoluiu, né, esse conceito de grupo ao longo da história, fazendo esse resgate histórico, né, desde a Idade Média. E, então, o resumo, né, a gente parou no século XX. Eu disse que a próxima aula seria o século XX, que é onde a gente vai entrar hoje, então. A gente viu que na Idade Média não havia esse conceito de grupo, né, e também não havia esse conceito de individualidade, só existia, né, a coletividade, mas ainda assim, né, não com esse conceito que a gente tem hoje de uma coletividade, né, ativa, de uma comunidade. Né? Mas era um conceito de todo mundo vive, mas era aquela coisa meio, né, até jogada, né, era outra forma de pensar, outra cultura. Não tinha essa noção da individualidade e da subjetividade que nós temos hoje. No Renascimento foi quando surgiu o... Desculpa, Renascimento eu não coloquei no resumo. Quando começou a surgir essa noção de subjetividade, né, e também uma mudança aí com relação à família
família nuclear começou a surgir, né, que é essa família que a gente conhece hoje, né, de morar, por exemplo, junto, né, pai, mãe, irmãos. Então começa esse início dessa individualidade, foi uma época de muitas mudanças sociais, né, científicas, o Renascimento. No século XVII, então depois que acaba o Renascimento, a gente tem o vocábulo grupo, né, que é aquele que eu expliquei, que vem da arte, né, esse tipo de arte em que uma peça não funciona sem a outra, você precisa das três, né, ou de quantos números forem necessários. Então, vem desse conceito artístico. E depois, né, que o grupo ganha, né, que esse termo grupo ganha esse significado, né, de uma reunião de pessoas, lá no século XVIII, que é justamente quando os coletivos humanos ganham mais importância. Nessa época teve, né, o fenômeno do romantismo, movimento, né, cultural, histórico, das pessoas, né, valorizarem os próprios sentimentos, muitos livros, né, poemas, quadros, né, foram escritos, pintados nessa época com esse tema. E então existe esse incentivo maior para um valor da esfera privada, né? É a época do iluminismo também, na filosofia, né? Então a idade da razão, das luzes, né, de você ter essa individualidade mais preservada. E no século XIX, que foi o último que a gente tinha estudado, né, surge o movimento das massas. Então, com o crescimento do capitalismo, né, enfraquecimento da monarquia, movimento de massas, né, aí então surge Karl Marx, né, surge a Revolução Industrial, e aí a gente vê, né, as massas, né, o grupo nesse sentido de massas, gerando muitos protestos, né, em relação ao trabalho e reivindicando pelos seus direitos. Então chegamos no século XX, né, que é o século que a gente estava aí até 20 anos atrás, né, agora a gente está no 21, então o século XX, né, o século de 1900 e alguma coisa. E se vocês lembrarem, na primeira aula eu fiz uma linha do tempo das principais, né, dos principais autores e linhas, né, da evolução da psicologia dos grupos. E todos eles estavam no século XX. Então, entre 1905, né, 1900 e... A gente foi até os anos 60, mais ou menos. Então, todos eles estavam no século XX. Então, a gente vai retomar, né, recapitular essa primeira aula. A gente viu, né, muito por cima os autores, a gente vai ver com mais detalhes. Porém, eu preciso que vocês leiam os textos, porque os textos são mais ricos, né, do que a gente vai conseguir produzir aqui hoje. E século XX quando surgem todos os autores que vocês vão fazer o trabalho. Pichon Rivière, Carl Rogers, Levin, Moreno, todos eles estão no século XX. Produziram, né, obras importantes no século XX. Né? Inclusive o Freud. Né? Então, Freud foi um grande nome do século XX. Ele produziu, né, um texto chamado A Psicologia das Massas e a Análise do Ego, que é o livro que influenciou muito a psicologia dos grupos. E no século XX ele é marcado, né, que foi o tema da última aula, inclusive, que eu postei para vocês na plataforma. Depois eu queria que vocês me dessem um feedback se as coisas deram certo na plataforma, se não, porque agora eu estou com acesso e consigo fazer algumas mudanças lá. Mas foi o texto em que a gente falava sobre o indivíduo e a sociedade, né? O individual e a coletividade. Esse conflito que existe, que foi o conflito, então, do século XX. Né? Tinha a linha dos autores, que isso o texto da semana passada dizia, né? Tinha a linha dos autores que acreditava que o indivíduo, né, que era mais importante, né, no sentido de que você pode entender a sociedade entendendo os indivíduos, que tudo que vai acontecer na esfera social vai ter acontecido previamente na esfera individual. E o grupo oposto, né, tem um grupo dos autores, né, a linha dos autores, que vai pensar que, na verdade, né, a sociedade ou coletividade, vamos entender sociedade e coletividade como sinônimos, porque no texto fala muito de coletividade, como aquilo que precede, né, o indivíduo. Então, não importa muito, né, quem são as pessoas individualmente, o que importa é que todas elas vão sofrer alguma influência dessa sociedade, dessa coletividade. E nessa coisa, né, na psicologia a gente já viu muito isso, né, de tem o grupo dos inatistas e o grupo dos empiristas. Tem o grupo dos mentalistas e dos pragmáticos. Sempre a gente tem esse conflito, né, de duas ideias contrárias. É igual a polarização política, né? O povo costuma ir para um lado muito forte e separar do outro lado e não conseguir dialogar, né? Então aconteceu a mesma coisa na psicologia dos grupos. Tinha o grupo do individualismo e o grupo do coletivismo. E nesse meio tempo foi que surgiu então, a necessidade de uma abordagem que unisse as duas com uma outra saída, que respondia melhor às questões que não eram apenas individuais ou apenas
sociais. E esse movimento foi um movimento dos grupalistas, né, dos autores, então, que consideravam o grupo como um fenômeno intermediário entre o indivíduo e a sociedade. Então, o grupo, ele é um grupo, né, ele é um conjunto de pessoas menor do que uma sociedade, mas ele é maior do que um indivíduo só. Então, esse resgate é para a gente pensar, então, hoje, né, que a gente vai olhar o século XX, como foi antes, né, até chegar aqui. Então, olhem aqui que evolução histórica a gente tem, né, a história não acaba aqui. E aí a gente entra então nos textos de hoje, né? Então hoje a gente está vendo o texto da Barros, Afirmação de um Simulacro, da página 93 e 121. Ele é um texto extenso, porém ela faz um big de um resumo de todos os movimentos mais importantes do que é o que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, né? Até por meio dos trabalhos que vocês vão fazer. Mas eu queria já dar uma pincelada em cada um. E também esse livro, O Campo Grupal, no capítulo A Demanda pelos Grupos, que é o capítulo 3, logo em seguida do capítulo que a gente fez na semana passada, na atividade do EVA. Esse capítulo vai contar, então, né, o que motivou esse surgimento, né, dos grupos. Os grupos, então, aí já como, né, a psicologia dos grupos. Os movimentos todos. Então, vamos lá. A autora vai contar pra gente, né, de todas as linhas, né, ela vai nomear as linhas e vai trazer os autores aí de cada linha, né? E o primeiro autor que ela nos apresenta, ela não coloca em ordem cronológica aqui, tá? Ela põe numa ordem que ela estabelece, talvez de mais influente ou mais importante, vamos tentar descobrir. O primeiro autor que ela nos traz é o Moreno, é o Jacó Levi Moreno. Foi um psiquiatra romeno, mas que emigrou para os Estados Unidos, trabalhou boa parte da vida nos Estados Unidos. Viveu aí, né, entre 1889 e 1974, então ele pegou aí uma parte grande do século XX. Né? E ele foi, né, conhecido por ser o criador do psicodrama, que é uma técnica de psicoterapia que tem, né, sua raiz nas artes dramáticas, no teatro. Porque ele observou, na verdade, depois do fim da Primeira Guerra, que o teatro ele tinha um efeito terapêutico. Mas não é aquele teatro, né, com um roteiro que a gente vai assistir, né? E cada ator já tem o que ele vai falar. É um teatro da espontaneidade. Então, é um teatro, né, em que os atores eles precisam improvisar, né? E que o coordenador do grupo, né, o facilitador ou o diretor da peça, no caso do psicodrama, vai dirigir esses atores para atividades, né, diálogos que permitam essa expressão, né, essa espontaneidade, essa liberdade de ação. E ele vai dizer que esse teatro, ele permite a catarse, né, que na psicanálise a catarse é aquela libertação, né, das emoções, aquela forma de agir que a gente não se sente, né, mais tão preso, né, essa libertação, liberdade de expressões e sentimentos. Então o teatro vai propiciar isso. Né, o que ele vai dizer. E que essa dramatização dos fatores dos conflitos psicológicos seriam, então, fatores terapêuticos que são acionados nesse momento. Então, o Moreno vai ter essa grande influência. Aqui tem um vídeo que eu não vou conseguir passar para vocês, mas eu vou mandar no e-mail de vocês, se vocês assistirem depois. Vocês podem assistir um intervalo entre uma aula e hoje, inclusive, porque ele tem acho que menos de 10 minutos. Que é um programa do SBT que tinha, que eu estava procurando uma sessão de psicodrama para mostrar para vocês como funciona, já que é uma coisa tão diferente do que a gente está acostumado a ver no contexto clínico. E esse programa do SBT, ele contava com a participação, era tipo um reality show, e ele contava com a participação dessa psicóloga, a Beth Monteiro, e ela conduzia, né, por meio do psicodrama, algumas questões, né, enfim, né, tentava solucionar e trabalhar alguns conflitos dos participantes do reality show. Era um reality show sobre conflitos familiares. Ela era tipo a super nanny dos casais, das famílias, então era, acho que mais ou menos a analogia que a gente pode fazer. É claro que por se tratar de um programa de televisão, né, a gente sempre tem que olhar com cuidado. Né? Pode ter sido produzida, né, a situação, a gente nunca sabe se é real ou se não é. Mas dá pra gente observar como é a técnica, mais ou menos, né? Como a gente faz a técnica do psicodrama.
Na verdade, o psicodrama ele tem várias técnicas, né? Ela está usando uma aqui específica, que é da inversão de papéis. Mas mais pra frente a gente vai estudar com mais calma, né, o psicodrama. A gente tem nesse semestre uma aula sobre o Moreno, e no semestre que vem a gente tem também, né, as intervenções práticas em psicodrama. Então, como eu estava dizendo, né, outra contribuição que o Moreno teve ao emigrar para os Estados Unidos, ele trabalhou no contexto prisional, ele trabalhou no contexto de reformatório, ele, né, trabalhou em diversos contextos que permitiu a ele criar um instrumento, né, chamado sociometria. Na verdade, sociometria não é um instrumento. Sociometria é um mapeamento, né, que ele faz, uma investigação social que ele faz. E ele pode usar um instrumento, como um questionário, né, ou uma entrevista, onde ele consegue traçar essa rede de relações entre pessoas de um grupo ou organização. Então, imagina na sala de aula de vocês, né, que eu passo um questionário perguntando quem é mais próximo de quem tem mais simpatia com quem tem antipatia com quem. Na verdade, eu não pergunto da antipatia, mas eu pergunto quem tem mais relação com quem. E aí daí eu consigo fazer um elemento gráfico que fica mais ou menos assim. E aí eu consigo ver quem são as pessoas, né, que estão mais no centro aqui, né, da roda, que são as pessoas que têm mais relação com outras pessoas do grupo, e quem são as pessoas que estão aqui, né, nas margens da roda, né, que são pessoas que têm relacionamento com menos pessoas do grupo, ou mesmo, às vezes, pode acontecer de ter alguém fora desse mapa, né, alguém que não se relaciona com. E por meio desse instrumento, a gente consegue ver, então, né, como é que são as relações entre as pessoas, né, as simpatias, as antipatias, as lideranças, quem é que são as pessoas que, hierarquicamente, né, estão aí acima, né, dos demais, nessa questão de liderar, né, ou de ser mais influente no grupo. Então, esse é um instrumento que ele criou, que a gente consegue ver nesses sistemas de relações e de poder. E ele também pensou, o Moreno, né, numa técnica de mudança social. Acho que no capítulo desse Demanda dos Grupos, que do livro verde, que eu sei para vocês, né, esse aqui, ele fala muito do por que no século XX foram criadas essas teorias todas. Né? No século XX ele foi muito motivado, né, por resolver problemas sociais, também pela questão da industrialização, né, de problemas no trabalho, nas fábricas, que motivaram então esse crescimento do trabalho com grupos. Então o Moreno achava que, né, ele conseguia fazer uma mudança social por meio do psicodrama. Intervindo nesse sistema de grupos, ele conseguiria mudar a sociedade como um todo. A linha dele, né, foi muito importante para a gente pensar hoje no que a gente tem na psicologia dos grupos. E depois dela, né, a gente tem essa expressão, que vocês devem ter visto no livro, talvez, que é o grupo como instituição, né, que é uma composição de linhas que, ao se atravessarem, produzem campos de saber, redes de poder, especialismos. Né? Uma instituição como, por exemplo, a nossa universidade. Né? Você tem pessoas que lá trabalham, pessoas que criam relações lá, então ele faz essa analogia entre um grupo e uma instituição. Né? Um grupo ele não é um grupo aleatório, não é simplesmente um conjunto de pessoas, mas existe aí, né, uma instituição no sentido de um grupo, né, que institui práticas, né, que institui poderes. Então, nesse sentido que um grupo como instituição ele é mais do que um grupo apenas, né, um agrupamento de pessoas. E aí ele define, né, a autora define que as instituições são como estátuas de areia, mostram-se fixas e deshistorizadas. Deshistorizadas, né, significa sem história. Mas os grãos que as compõem estão, ainda que imperceptivelmente, se movimentando. Os fluxos não param de se agitar. O mar está ali adiante, podendo a qualquer momento levar os grãos de areia que compõem essas estátuas, fazendo com que elas desapareçam. Pensem que os grãos de areia, né, são as pessoas e que a estátua é a instituição. Então você precisa das pessoas para a instituição funcionar. E essas pessoas elas vão se movimentando, elas vão tendo uma dinâmica que vai influenciar nessa estátua. Ok até aqui, gente? Tô indo rápido demais? Como é que tá? Professora, na verdade, eu acho que tá boa velocidade até. Eu só queria perguntar
que, no caso, no meu trabalho, né, o meu grupo ficou com a análise do comportamento. Não Sim, tem nenhum nome que teve destaque nessa cronologia, além do caso, por exemplo, o Skinner, eu imagino. não, não teve. Não teve nenhum autor que influenciou tanto a psicologia dos grupos que venha da análise do comportamento. Ah, entendi. Então, na hora de fazer o trabalho, eu acho que seria mais interessante se basear na teoria em si, né, em algo Na um pouco teoria em mais si, abstrato do que... em algum autor, exatamente. Por isso que eu nem coloquei como um autor específico, né? Eu coloquei análise do comportamento. Uhum. Eu imagino, então, que, por exemplo, o posicionamento do behaviorismo seria algo completamente oposto ao inatismo, né? O behaviorismo, ele considera alguns aspectos inatos, por exemplo, aspectos biológicos, aspectos de coisas que a gente herda, né, biologicamente. Então, ele não Uhum. é, a gente às vezes erra em pensar que o behaviorismo é só experiência, né, só empirista. Não, ele considera aspectos genéticos, por exemplo, né, aspectos inatos do sujeito. Porém, ele vai dar um grande valor para essa experiência, né, para o que a gente vive, né, o que vai ser, vamos supor, o gatilho. Então, o força punição, né, a influência de você ver um outro se comportar, né, e se comportar de uma maneira parecida, isso vai dizer sobre os grupos na visão da análise do comportamento. E aí tem o livro que eu sugeri na bibliografia, lá no cronograma, que vai explicar um pouco mais como é uma terapia de grupo, como é uma visão comportamental de um grupo. Qual deles? É o campo grupal? Não, no campo grupal não tem nada de análise de comportamento. Tá no cronograma, o Bruno tá falando, né? Isso. Tá no cronograma lá, Bruno. Ah, ok. Eu lembro que você tinha mandado o link lá para baixar os 2 livros. Eu tô com os 2 aqui, eu só não lembro o nome mesmo do outro. Ah, não, eu não coloquei o link do outro, não. Ah, não? Ainda não. É o Delite. O autor é o Delite. Terapia Analítica Comportamental em Grupo. Ah, Mas, tá. mas eu tenho ele também. Eu posso colocar. Eu coloquei lá no Drive, pra não confundir vocês, só o que a gente ia trabalhar por hora. A partir da semana que Entendi. vem vai ter mais. Eu posso colocar mais coisas lá. Porque o Rogers eu tenho. Moreno eu não tenho ele escaneado. Eu tenho ele de papel só. Não sei quem que é o grupo que tá, mas eu sei que tem o livro da A Diversidade da Psicologia. E lá eu li já sobre o psicodrama. Talvez possa ajudar Ótimo. também. Já fica de recomendação. Vocês não precisam necessariamente seguir essa bibliografia. Tá? Vocês podem encontrar outras coisas, artigos, outras coisas mais atualizadas para vocês falarem. Agora, esses aqui são os clássicos. São os livros que Ah, a sim. gente não pode deixar de olhar para eles. Você sabe se tem na biblioteca também da faculdade? Que qualquer coisa dá para acessar pela própria plataforma. Não, esse aqui não. Não? Elite não tem. Ok. Esse eu tenho ele. Eu achei ele na internet, eu tenho ele. Ok, depois eu te mando um e-mail Escaneado. então para poder pedir o livro. Eu agradeço. Isso, tá ótimo. É bom que eu não esqueço. Obrigada. Ok, imagino. Depois, na outra linha que a autora nos apresenta, é a linha do Kurt Lewin, então, que é o trabalho que a gente vai ver na próxima aula, né? E vai ver mais profundidade o trabalho dele. Mas o Lewin, ele nasceu na Polônia, né? Mas ele foi radicado na Alemanha, né? Então, na vida como psicólogo alemão. Ele também emigrou para os Estados Unidos, assim como o Moreno. Desenvolveu a teoria dele nos anos 30, 40. Porque vocês imaginam que não foram só esses dois, né? Mas muitos psicólogos emigraram para os Estados Unidos no século XX. Palpite? Por causa da Segunda Guerra Mundial? Essa é uma das respostas importantes, Glaucia. Sim, a Segunda Guerra. A primeira e a segunda, né? Duas guerras, elas arrasaram com a Europa. Quebraram muitos países. Estavam num movimento de reconstrução, né? E na Segunda Guerra, em especial, o Levin e o Moreno já estavam lá antes. Mas na Segunda Guerra também teve um movimento de muitos judeus, né? Que fugiram da Segunda Guerra e foram para outros países, principalmente Estados Unidos, países da América. Brasil também, mas Estados Unidos foi o que mais atraiu. E um segundo motivo, o primeiro motivo, guerra, muito bem, e um segundo motivo, economia. Né? Os Estados Unidos estavam em crescimento, né? Industrialização, estavam com muita demanda de trabalho. Universidades, né? No século XX. Então, as duas coisas se relacionam, inclusive, né? A guerra, movimento, economia, positivamente ou negativamente, mas tem uma influência.
Mas não foi coincidência, que o Levin também foi para lá na mesma época. E o que ele falou, né? Qual é a definição de grupo para ele? O grupo é mais do que a soma de suas partes. Isso a gente já falou na aula. Quando há modificação de uma das partes, a estrutura grupal se modifica. O grupo é uma realidade irredutível aos indivíduos que o compõem. Então, pegando aquele que eu falei no começo, né? Tinha gente que achava que o grupo era algo que, né, não tinha nada além do que a soma dos indivíduos, né? O que funcionaria como se fossem indivíduos. O Levin, né, esses autores todos, na verdade. Mas o que a gente está vendo agora do Levin é que ele não acreditava nisso, né? O grupo não pode ser reduzido aos seus indivíduos. Ele que criou o termo dinâmica de grupo, que a gente usa até hoje, só que não pensa em dinâmica de grupo, né, como uma intervenção em grupo. Às vezes a gente usa dinâmica de grupo, a gente usa no senso comum, é tipo, vou aplicar ali uma dinâmica de grupo, ou vamos fazer uma dinâmica de grupo. Fica tudo bem a gente usar esse termo, né, como um termo conhecido no popular, mas para ele, dinâmica de grupo é mais do que isso. A dinâmica do grupo, né, é uma relação dinâmica estabelecida entre os elementos que compõem o grupo. Então, dinâmica é um termo que vem da física, que significa, né, as forças que atuam sobre determinada coisa. Dínamo, né, que vem de força. Então, pensem nisso, né? O grupo, para ele sofre... o grupo, para o Levin, ele é uma coisa dinâmica que sofre essas forças. Né? Forças, por exemplo, para o grupo ser mais coeso, para o grupo ser menos coeso, para o grupo ser mais, de repente, né, agressivo, menos agressivo. Então, essas forças que vão atuar no grupo é que vão fazer com que ele seja dinâmico, né? Ele tem essa característica de ser dinâmico. E, pensando nessa teoria, a gente pode, sim, aplicar intervenções, né, nessa dinâmica de grupo, mas aí, eu quero que vocês prestem atenção, é que não é um sinônimo. Tem o seu significado para ele, é um significado até mais amplo. O Levin, a importância dele, né, foi que ele não só trabalhou com grupos, mas ele também, né, criou formas de pesquisar, né? A pesquisação, que até hoje a gente utiliza como metodologia científica, é aquela que inclui o pesquisador no campo de pesquisa. Então, ele teve uma grande influência aí. Ele fez, né, muitos experimentos, muitas coisas que são até contadas aqui no texto, e outros que vocês podem achar, né, em outras fontes, mas ele teve uma pesquisa dele, né, que foi a mais famosa, que tornou ele conhecido no mundo inteiro, que é um estudo experimental que ele fez. Eu coloquei um trecho inteiro aqui de um artigo que conta desse estudo, depois vocês podem ler com mais calma. Mas eu vou explicar, né, rapidamente o que é. Ele formou grupos, né, com meninos em idade escolar, e ele queria saber, né, qual que era a influência da atmosfera social nesse grupo. Né, como que 3 tipos de liderança, aí ele vai trazer, né, a liderança autoritária, a liderança laissez-faire e a liderança democrática. A gente falou um pouquinho delas quando a gente falou do filme A Onda, se vocês são lembrados. Ele queria saber como essa influência na liderança influencia, né, essa atmosfera do grupo, né, e consequentemente o comportamento do grupo. E aí ele fez essa pesquisa experimental, né, ele separou esses 3 grupos, cada grupo ia ter um tipo de líder diferente, e, né, fez os grupos lá. O que ele observou, né, com relação a esses 3 tipos de liderança? Quando a liderança era mais autoritária, o grupo reagia, né, de forma agressiva, ou irritada, ou autocentrada, né? Ou então ficava de uma forma submissa, né, altamente dependente, que apresentava comportamentos apáticos. Isso a gente consegue ver no filme da Onda. A gente discutiu um pouco disso, né? A esperança da Onda é de uma experiência de uma liderança autoritária, né? Do professor, né, que traz, né, a forma como a gente tem que se comportar, que ele ouve os alunos, mas ele sempre, né, é ele que lidera, que impõe a regra. Né? Eu não penso em autoritário como alguém necessariamente agressivo, né, mas é alguém que consegue dominar esse grupo de uma forma que o grupo só tem a voz, né, perante o líder, diante do líder, na verdade, por meio do líder. Então, essas reações que ele observou, né, agressividade, irritação, autocentrado, né, o grupo não era muito focado em outras pessoas de fora do grupo, isso a gente consegue ver na experiência da Onda, né, eles eram muito focados em si mesmos, se relacionavam entre si, ou, né, comportamentos de submissão, apatia, dependência, e teve gente no filme, né, que se comportou das 2 formas, na verdade, né, agressiva e também submissa. Ai, meu Deus do céu, o tempo está acabando.
Depois, né, ele analisou o grupo democrático e ele viu que esse grupo, né, do líder democrático, que é o líder, né, que ele lidera, ele conduz o grupo, mas ele não é um líder que deixa todo mundo fazer o que quiser. Ele conduz o grupo, mas ele ouve as pessoas, ele traz a ideia de todos, ele dá a voz, né, aos seus liderados também. Ele viu que nesse caso, né, o grupo tinha um alto nível de coesão espontânea e não era induzida pelo líder. Os alunos, né, ou as crianças, né, ficaram coesos de uma forma, enfim, né, sem que tenha sido provocado. E aí esse é um grupo que ele é um grupo que produz menos, né, no sentido de você ter um trabalho para fazer ou uma tarefa. Ele produz menos do que os alunos do grupo autoritário. Porém, ele é um grupo que tem um clima onde as pessoas continuam produzindo, mesmo sem a presença do líder. E ele é um grupo que tende a ser mais ter mais essa coesão, né? E isso se reflete também na colaboração. Então, enquanto o grupo democrático é um grupo até que por hora pode ser mais competitivo, né? Que os indivíduos entre si são mais competitivos, o grupo democrático, os alunos são mais colaborativos, mesmo que eles produzam um pouco menos do que o grupo autocrático. E o grupo autocrático, por hora, eles produzem mais na presença do líder. Quando o líder, né, não está presente, eles não produzem tanto, eles ficam na dependência desse grupo. E o terceiro grupo, né, que é o grupo laissez-faire, que é o laissez-faire é o sinônimo do líder que não atua, né, ele é um líder submisso, né? Ele é um líder, na verdade, ele não põe regras, ele não coordena o grupo, é um líder que você pode fazer o que você quiser nessa sala de aula ou nesse grupo. As crianças desse grupo, né, apresentaram um círculo vicioso de frustração, agressão, frustração, insatisfação pela confusão e incertezas criadas pela atitude passiva do líder. Então, também, né, foi um grupo que apresentou um comportamento diferente. E aí essa pesquisa do Levin, ela foi usada até para justificar, né, para justificar assim a importância da democracia, né, para falar bem sobre a democracia, dizer o quanto que ela é importante na sociedade para poder funcionar bem. Aqui a gente tem mais alguns dados, né? O líder democrático leva em conta os interesses das crianças, encoraja a livre discussão. No clima autoritário, se produzem mais comportamentos centrados, né, competitivos, centrados no eu. O democrático predomina o sentido de nós. Então, eles concluem que no clima democrático você obtém um rendimento mais lento, porém mais consistente e duradouro, inclusive na ausência do líder. Essa foi a grande pesquisa que ele fez, até hoje, né, é muito conhecido na psicologia esse experimento. E que vai dizer, então, que os grupos eles vão sofrer essa influência aí das lideranças. Teve uma outra pesquisa que ele fez, foi muito interessante, que fala sobre mudanças de hábitos. E eu queria perguntar para vocês acham que é mais fácil a gente mudar um hábito? Vou dar um exemplo. Eu vou começar a fazer atividade física. Que é mais fácil eu fazer isso sozinho ou eu encontrar um grupo que vai me ajudar a fazer isso? Todo mundo vai fazer junto a ginástica. O que vocês acham? Eu diria que é muito mais fácil quando você coordena o grupo inteiro a fazer a mesma atividade. Eu acho que o coletivo já vai ter o poder de influenciar o comportamento do indivíduo. Pois é, o Levin pensa a mesma coisa que você. Ele fez experimentos e ele disse isso, né? Qualquer mudança de hábito, ela é mais facilmente, né, conquistada quando você faz isso com um grupo e não apenas com um indivíduo. E aí ele tem uma pesquisa interessante, um experimento interessante, que é sobre as mudanças dos hábitos alimentares. Porque ainda, né, falando da época da Segunda Guerra, nos Estados Unidos estava com pouca oferta de carne para as pessoas comerem. E aí eles queriam que as pessoas comessem mais carnes, né, que fossem de miúdos, por exemplo, fígado, né, rim, coração, carnes que pelas donas de casa da época da classe média eram vistas como carnes inferiores, né, como carnes nojentas. Então, como não tinha, né, carnes que eram já habitualmente consumidas, eles queriam aumentar, né, o consumo de carnes de miúdos, né, para que as carnes melhores pudessem ser mandadas para os soldados, né, pudessem ser usadas na guerra. E ele faz um experimento em que ele divide as donas de casa em dois grupos. Um grupo vai ouvir uma palestra sobre os benefícios de comer miúdos, depois vai ouvir depoimentos de pessoas que são entusiastas, né, da culinária de miúdos, vamos chamar assim. E outro grupo, as donas de casa tinham que elas mesmas
convencerem as outras sobre a importância de comer miúdos. E no primeiro grupo que ouviu a palestra, eles tiveram uma mudança de 3%, né? No final eles aplicaram uma pesquisa para ver quem que dali, né, tinha a intenção de mudar a culinária, né, incluir miúdos na alimentação. 3% das donas de casa falaram que queriam mudar. E no segundo grupo, né, que é o grupo em que elas tiveram que se convencer disso, né, umas convencerem as outras, teve uma mudança de 32%. Então, daí ele trouxe, né, o resultado de que se você promove o grupo de uma maneira que o próprio grupo se regule, que o próprio grupo faça esse trabalho, isso é muito mais eficaz do que você tentar mudar cada indivíduo, né? A palestra seria como se fosse mudar cada indivíduo. Mas se as pessoas estivessem assim na palestra juntas, elas não estavam em interação, né? A dinâmica grupal não estava funcionando ali. Então, você tem 10% a mais de chance quando você tem as pessoas interagindo, as pessoas tendo que se autogerir, autorregular nesse grupo. Eu achei muito interessante essa questão. Gente, vai cair a nossa ligação daqui a pouquinho. Eu vou começar aqui a falar do Taylor, mas aí eu retomo logo em seguida, na hora que cair, tá bom? O Taylor, vocês já devem ter ouvido falar do termo Taylorismo, talvez no ensino médio, né? É esse mesmo Taylor. O Taylor que trabalhou na indústria no fim do século XIX, começo do século XX, nos Estados Unidos, e ele tinha o objetivo de produzir, né, aumentar a produtividade e controle do trabalho na indústria. Daí, né, eles vão criticar, né, a organização, a direção da produção, como era feito naquela época, né, propor modificações com relação ao lugar ao que o saber fazer do trabalhador ocupa. E o que eles observaram? Que os trabalhadores sabiam fazer muitas coisas que, na verdade, não estavam nos protocolos, né, não tinham sido orientados. Os trabalhadores, eles criavam métodos, né, e faziam coisas que não tinham muito controle, né, de como estava sendo feito. E aí eles começaram a observar, né, como os trabalhadores estavam fazendo, né, essa produção, para tentar descrever quais eram esses métodos e escolher, então, né, os mais eficazes. Ele começou, né, a observar, registrar tudo o que acontecia, né, tempos, movimentos, no desempenho das tarefas, e aí ele fraciona o ofício, né, suprimindo comportamentos desnecessários para, né, de fato, aumentar a produção, e começa a treinar, né, os funcionários com base no que ele observou, para especialização nos detalhes, né, que é o que a gente vê até hoje na indústria. Né? Cada pessoa sabe fazer aquele pouquinho, né, apertar aquele parafuso. A pessoa não sabe fazer o carro inteiro. E aí ele formula, né, alguns princípios para essa realização desse trabalho, que é o parcelamento do trabalho, que é sempre, né, em pequenas porções. Cada funcionário faz tudo em pequenas porções. Treinamento de especialistas de detalhes. Né? Então o cara não sabe fazer o carro inteiro, mas ele sabe fazer melhor que ninguém aquela etapa do trabalho dele. A reformulação do papel de programação e controle do trabalho pela individualização. Então, muda nessa forma de executar o trabalho, não é mais um trabalho em que todo mundo faz tudo, todo mundo pode fazer tudo. E ele fixa tarefas pré-planejadas pela direção. Eu já tenho um protocolo, né, específico feito considerando esses detalhes todos. E aí o que vai se somar ao trabalho do Taylor? Né? Em 1913, a criação pelo Henry Ford, que é o mesmo do carro Ford, né, da fábrica Ford que a gente tem até hoje, a criação da linha de montagem, que é aquela esteira, né, que passa pelo funcionário e que isso diminui, né, o deslocamento do funcionário para andar, né, na fábrica. A esteira leva até ele as peças. Você consegue regular o ritmo do trabalho, né, pelo ritmo da esteira. E aí o que isso aconteceu? Né? Intensificou o trabalho. Então eles aumentaram os lucros, produziram mais, porém não teve redução na jornada de trabalho. Os trabalhadores que trabalhavam 8 horas continuavam trabalhando 8 horas. Na época é muito mais. Né? Hoje em dia 8 horas. Sei lá, 14 horas, continuavam trabalhando 14 horas. E, né, nesse ritmo acelerado. Então houve um desgaste na força de trabalho, né? Isso deteriorou as relações entre os operários, porque não dava para você se relacionar bem com as pessoas, conversar, né? Você tem que ficar total focado o dia inteiro. Né? Aumentou a tensão, a irritabilidade, e eles observaram uma perda do interesse pelo trabalho por parte dos funcionários. E aí isso começou, né, a incomodar, porque na verdade o que gere, né, a questão da indústria é o lucro. E quando você tem esses funcionários que, né, ou tem uma alta rotatividade, né, não param no emprego, ficam doentes muitas vezes, né, ou vão trabalhar sem sentir esse bem-estar, tendem a produzir menos. Então isso teve o lucro que tinha aumentado, né, começou a sofrer impacto por esse comportamento dos funcionários. E aí, né, então, o Taylor fez essa observação, mas na verdade quem foi lá